O estádio está cheio, os cânticos ecoam como sempre, mas há um vazio no campo que ninguém pode ignorar. O número 10 não está. E quando Léo Messi não joga, o Inter Miami torna-se numa equipa completamente diferente, uma que a MLS e os dirigentes do clube prefeririam que não existisse nas estatísticas. Porque os números, amigo, os números não mentem, e o que revelam é tão brutal que é quase embaraçoso. O que acontece quando se tira a alma futebolística de uma equipa? Pode um clube construir uma identidade real, ou simplesmente tornou-se num veículo para explorar o brilho de uma estrela? Alguma vez te perguntaste quanto vale realmente um único jogador para toda uma franquia? E tu, sinceramente, pagarias um bilhete de $80 para ver o Inter Miami sem Messi em campo? Porque essa é precisamente a pergunta que milhares de adeptos se estão a fazer cada vez que o argentino se ausenta por lesão, descanso ou compromissos com a sua seleção. O gancho aqui não é apenas que o Inter Miami perde mais sem Messi. Isso seria demasiado óbvio. O verdadeiro choque está nas percentagens, em como uma equipa que se apresenta como candidata ao título na Major League Soccer se desmorona até níveis de equipas de meio da tabela quando a sua estrela não pisa o relvado. Mas há mais, muito mais. Porque não se trata unicamente de vitórias e derrotas. Estamos a falar de assistência ao estádio, de receitas de merchandising, de audiências televisivas que desabam como se alguém tivesse desligado um interruptor. Fica até o final do vídeo e vais perceber o porquê de tudo. Porque o que vais descobrir vai para além do futebol. É puro negócio, dependência e uma aposta arriscadíssima que pode explodir a qualquer momento. Comecemos pelo básico. Por esses números frios que a direção do Inter Miami guarda em gavetas trancadas à chave. Na temporada de 2023, quando Messi chegou a meio do ano e a equipa estava fundada no último lugar da Conferência Leste, o Inter Miami ganhou 73% dos jogos em que o argentino esteve em campo. 73%. É uma barbaridade. Mas quando Messi não jogou, seja por rotação ou por incômodos físicos, essa percentagem despencou até 23% de vitórias. Estamos a falar de uma diferença de 50 pontos percentuais. 50. Isso não é simplesmente ter um bom jogador no plantel, isso é depender dele como um viciado depende da sua dose diária. E 2024 não foi diferente, muito pelo contrário. Durante as ausências de Messi nesta temporada, a equipa da Florida conseguiu apenas 4 vitórias em 14 jogos sem ele. 4 em 14. Isso é um rendimento de 28%, números que em qualquer liga competitiva te colocam diretamente em zona de despromoção. Mas claro, na MLS não há despromoção, então o Inter Miami pode permitir-se estes tropeções, embora os números contenham história muito mais preocupante do que parece à superfície. Falemos agora de golos, porque no final o futebol resume-se a marcar mais que o rival. Com Messi em campo, o Inter Miami tem uma média de 2,8 golos por jogo. Sem ele, esse número cai para 0,9. Menos de um golo por jogo. É como se a equipa perdesse completamente a sua capacidade ofensiva, como se os avançados se esquecessem repentinamente onde fica a baliza contrária. E não é que o Inter Miami careça de outros jogadores de qualidade. Ali estão Luis Suárez, Jordi Alba, Sérgio Busquets, futebolistas que ganharam praticamente tudo nas suas carreiras. Mas quando Messi não está, é como se todos esses nomes ilustres se transformassem em sombras do que foram, em versões desconectadas de si próprios que jogam sem centelha, sem aquela magia que só o número 10 parece ser capaz de acender. Os dados defensivos também não são animadores. A equipa sofre uma média de 1,3 golos por jogo com Messi, número que sobe para 2,1 sem ele. Poderias pensar que a defesa não deveria ser tão afetada pela ausência de um avançado, mas no futebol moderno está tudo ligado. Quando tens a bola, quando controlas o jogo, quando teu rival está preocupado com a forma como vais atacar, defendes melhor porque defendes menos tempo. Sem Messi, o Inter Miami perde o controle do meio-campo, vê-se obrigado a defender mais tempo, e a pressão acaba por rachar até defensores experientes como Jordi Alba. E se já estás a alucinar com isto, subscreve, que o que vem é ainda mais forte. Porque agora vamos falar de dinheiro, do verdadeiro coração desta história. O Inter Miami não é apenas um clube de futebol, é um projeto empresarial mastodôntico liderado por David Beckham e Jorge Mas, desenhado para se tornar numa das franquias mais valiosas do desporto norte-americano. E Messi não é apenas um jogador, é o pilar sobre o qual se sustenta todo esse castelo de cartas financeiro. A assistência ao estádio DRV-PNK revela números que deviam fazer soar todos os alarmes. Quando Messi joga em casa, o estádio enche até as últimas bancadas, com uma média de 21 mil espectadores. Mas quando o argentino não está disponível, a assistência cai para 14 mil. 7 mil pessoas a menos. Isso representa uma queda de 33% nas receitas de bilheteira,
sem contar a diminuição brutal nas vendas de bebidas, comida e merchandising dentro do recinto. Porque as pessoas não vão apenas ver um jogo, vão ver Messi. Ponto final. O resto é secundário, quase irrelevante para o adepto médio que viaja de outros estados ou até de outros países com a esperança de presenciar um daqueles momentos mágicos que só Léo consegue criar. As audiências televisivas contam uma história ainda mais dramática. Os jogos do Inter Miami com Messi em campo têm uma média de 1.200.000 espectadores nas transmissões da Apple TV e nos canais locais. Sem ele, esse número reduz-se a 350.000. É uma queda de 70%. 70%. Isto não é apenas preocupante para o Inter Miami, é preocupante para toda a liga. A MLS assinou um contrato milionário com a Apple TV apostando no efeito Messi, nessa capacidade do argentino de atrair audiências massivas e transformar o futebol norte-americano num produto global. Mas se Messi não joga, se lesiona com frequência, se decide retirar-se antes do tempo, todo esse castelo de contratos e projeções econômicas pode vir abaixo como um dominó mal colocado. Falemos também das redes sociais, esse termômetro moderno do interesse real. O Inter Miami ganhou 8 milhões de seguidores no Instagram nos primeiros 3 meses após a contratação de Messi. 8 milhões. Mas o engagement, essa métrica que mede quanta gente realmente interage com o conteúdo, cai a pique quando o conteúdo não inclui o argentino. As publicações com Messi geram uma média de 500.000 likes. As que não o incluem mal chegam aos 30.000. É uma diferença abismal que deixa claro que os seguidores do Inter Miami são, na realidade, seguidores de Messi que toleram o Inter Miami como veículo necessário para consumir conteúdo do seu ídolo. E agora vem o dado que realmente devia tirar o sono à direção do clube. O valor de mercado da franquia disparou desde a chegada de Messi, passando de uma estimativa de 500 milhões de dólares para quase 2.000 milhões segundo algumas avaliações. Mas esse valor está diretamente ligado à presença do argentino. Não é uma avaliação baseada na solidez institucional do clube, na sua formação, no seu modelo desportivo sustentável. É pura especulação baseada no ativo que tem 38 anos e cujo contrato termina em 2026. O que acontece depois? Qual é o plano quando Messi se retirar? Porque até agora, não parece haver um. Carrega no botão de subscrever, que isto não vais ver em nenhum telejornal. Porque a realidade é que o Inter Miami apostou tudo numa carta, e essa carta tem data de validade. Não construíram uma equipa, construíram um espetáculo à volta de uma única pessoa. E quando essa pessoa não está, o espetáculo é cancelado e todos os problemas estruturais ficam expostos como feridas abertas. Os números de eficácia de passe são reveladores. Com Messi em campo, o Inter Miami completa 87% dos seus passes. Sem ele, essa percentagem baixa para 74%. 13 pontos de diferença que parecem pouco, mas que em termos futebolísticos representam a diferença entre controlar um jogo e simplesmente sobreviver a ele. O argentino não só marca e assiste, também organiza, também dita o ritmo, também faz com que os seus companheiros joguem melhor porque a sua mera presença obriga os rivais a reorganizar os seus esquemas defensivos. Sem ele, o Inter Miami joga futebol de forma muito mais linear, previsível, fácil de neutralizar para qualquer equipa medianamente organizada. As estatísticas de posse de bola seguem o mesmo padrão. Com Messi, o Inter Miami tem a bola 58% do tempo. Sem ele, esse número cai para 43%. Perdem o controle do jogo, vêm-se obrigados a reagir em vez de impor, a defender-se em vez de atacar. E no futebol moderno, quem controla a bola controla o jogo. É assim tão simples e assim tão brutal. Os remates à baliza também contam uma história clara. A equipa tem uma média de 16 remates por jogo com Messi, dos quais 7 vão dirigidos à baliza. Sem ele, esses números caem para 9 remates totais com apenas 3 à baliza. É como se a equipa perdesse a sua ambição ofensiva, como se os jogadores duvidassem da sua capacidade para criar perigo sem a magia do argentino. E talvez tenham razão em duvidar, porque os números sustentam essa insegurança. Quero fazer uma pausa aqui para falar de algo mais profundo, para além das estatísticas puras. Porque tudo isto revela um problema cultural dentro do Inter Miami. Construíram uma mentalidade de dependência, um ecossistema onde tudo gira à volta de uma única pessoa. Quando Messi fala, todos escutam. Quando Messi decide, todos acatam. Quando Messi joga, todos brilham. Mas quando Messi não está, todos ficam à espera, como atores secundários que esqueceram as suas falas porque sempre dependeram do protagonista para levar a peça em frente. Isto não é sustentável. Não pode ser. E os próprios jogadores sabem-no. Luís Suárez, que foi uma lenda no Barcelona e no Atlético de Madrid,
admitiu em entrevistas que jogar sem Messi é completamente diferente, que a equipa perde a sua referência, a sua bússola. Jordi Alba disse algo semelhante. Busquets também. Todos reconhecem, embora com palavras cuidadosas para não ofender ninguém, que o Inter Miami sem Messi é basicamente outra equipa, uma muito menos eficaz, muito menos perigosa. Os números de recuperação de bola também são preocupantes. Com Messi, a equipa recupera a bola uma média de 53 vezes por jogo. Sem ele, esse número sobe para 68. Poderias pensar que recuperar mais bolas é positivo, mas na realidade significa que estão a perder mais a bola, que estão a ser pressionados mais, que passam mais tempo sem posse e precisam de a recuperar com mais frequência. É um indicador de fraqueza, não de força. Os cartões amarelos também aumentam na ausência de Messi. A equipa tem uma média de 2,3 cartões por jogo com ele, número que sobe para 3,7 sem ele. Isto sugere frustração, perda de controle, necessidade de cometer mais faltas para compensar a falta de superioridade técnica. É uma equipa que se desespera quando não tem o seu líder, que recorre a métodos mais físicos porque sabe que tecnicamente está em desvantagem. Os cantos a favor são outro indicador interessante. Com Messi, o Inter Miami marca uma média de 6 cantos por jogo. Sem ele, apenas 4. Menos cantos significa menos ataques sustentados, menos pressão no campo adversário, menos controle territorial. São esses pequenos detalhes que somados pintam um quadro completo de uma equipa que funciona a duas velocidades completamente diferentes dependendo se a sua estrela está ou não em campo. E depois há o fator psicológico, esse elemento intangível que não aparece nas folhas de estatísticas mas que qualquer futebolista reconhecerá como real. Jogar com Messi faz te sentir invencível. Sabes que a qualquer momento pode fazer algo extraordinário, que pode tirar um passe impossível, um golo do nada, um momento de magia que mude o jogo. Essa confiança transmite-se a toda a equipa. Mas quando não está, quando sabes que não há rede de segurança, que não há gênio que possa resgatar o jogo com lampejo de brilhantismo, a pressão aumenta, a confiança diminui e o rendimento ressente-se. Os dados de eficácia no último terço do campo são brutais. Com Messi, o Inter Miami completa 72% dos seus passes em zona de ataque. Sem ele, essa percentagem cai para 54%. É uma diferença massiva que explica por que é que a equipa gera tantas menos ocasiões de golo. Não é apenas que Messi marque e assista diretamente, é que a sua presença faz com que toda a engrenagem ofensiva funcione melhor, que os espaços se abram, que os passes cheguem, que as decisões se tomem com mais clareza. A média de distância percorrida por jogo também revela coisas interessantes. Com Messi, a equipa percorre 108 km por jogo. Sem ele, esse número sobe para 116 km. Mais quilômetros não significa necessariamente melhor rendimento. Neste caso, sugere que a equipa tem de trabalhar mais arduamente para conseguir menos, que estão a correr mais porque estão a jogar pior, porque estão a perseguir a bola em vez de a controlar. E agora, o dado que realmente devia fazer refletir os donos do Inter Miami. O valor comercial da franquia depende quase exclusivamente de Messi. Os contratos de patrocínio foram assinados pensando nele. Os acordos televisivos foram negociados contando com a sua presença. Os pacotes de época foram vendidos com a sua imagem. Tudo, absolutamente tudo, está construído sobre a base de que Lionel Messi estará ali. Mas Messi não é eterno. O seu contrato termina em breve. O seu corpo tem 38 anos e as lesões começam a ser mais frequentes. O que acontece no dia em que decidir retirar-se? O que acontece se uma lesão grave o afastar antes do tempo? O Inter Miami não tem plano B. Não desenvolveram uma estrutura que se possa sustentar por si mesma. São completamente dependentes de um ativo que por natureza é temporário. Os números de assistências de outros jogadores são reveladores. Em jogos com Messi, Jordi Alba tem uma média de 0,4 assistências por jogo. Sem Messi, esse número cai para 0,05. Suárez passa de 0,3 para 0,08. Busquets, que não é um jogador ofensivo mas que contribui para a criação, passa de 0,2 para 0,02. Todos os números baixam. Todos. Não há um único indicador positivo que melhore na ausência do argentino. Nenhum. Os remates de fora da área são outra métrica interessante. Com Messi, a equipa tenta 5 remates de longa distância por jogo, dos quais 2 costumam ir à baliza. Sem ele, apenas tentam 2 remates de fora da área por jogo, e menos de um vai dirigido. É como se perdessem a coragem, a confiança nas suas próprias capacidades. Porque Messi não só cria com passes,
Também cria espaços com a sua capacidade de ameaçar de qualquer posição. Sem essa ameaça, as defesas adversárias podem compactar-se mais, pressionar mais alto, arriscar mais. As estatísticas de duelos ganhos também caem. Com Messi, o Inter Miami ganha 52% dos duelos individuais. Sem ele, essa percentagem baixa para 46%. Poderia parecer estranho que a presença de um jogador não especialmente físico afete os duelos, mas faz sentido quando se pensa nisso. Messi atrai marcações, obriga os rivais a estarem atentos a ele, cria espaços para que outros jogadores tenham duelos mais favoráveis. Sem ele, a marcação distribui-se de maneira mais uniforme e o Inter Miami perde essa vantagem numérica em certas zonas do campo. Não te vás embora, cada minuto tem detalhes-chave que te vão fazer entender tudo. Porque agora vamos falar do futuro, do que significa tudo isto para o projeto Inter Miami a longo prazo. E a verdade é que o panorama não é animador se continuarem por este caminho. Construíram um castelo sobre areia, um império sobre um único homem. E quando esse homem se for embora, tudo virá abaixo a não ser que comecem a fazer mudanças estruturais profundas neste momento. A pergunta que ninguém na direção parece querer fazer é simples mas aterradora: o que fazemos depois de Messi? E não me refiro apenas a encontrar outro jogador estrela, porque isso seria simplesmente repetir o mesmo erro. Refiro-me a construir uma identidade de clube real, um modelo de jogo que funcione independentemente de quem esteja em campo, um sistema tático sólido, uma filosofia desportiva clara. Até agora, a filosofia do Inter Miami resume-se a uma palavra: Messi. E isso não é uma filosofia, é uma dependência. Os números de passe-chave são igualmente reveladores. Messi tem uma média de 4,2 passe-chave por jogo. O resto da equipa combinado tem uma média de 3,1. Sim, ouviste bem. Um único jogador cria mais ocasiões que o resto da equipa junto. Isso é extraordinário por um lado, mas também é profundamente preocupante porque revela a falta de criatividade coletiva, a incapacidade da equipa para gerar perigos sem a sua estrela. As estatísticas de dribles completados seguem o mesmo padrão. Messi completa 5,3 dribles por jogo. O jogador seguinte mais prolífico nesse aspecto completa 1,8. É uma diferença abismal que deixa claro que quando Messi não está, a equipa perde quase toda a sua capacidade de superar linhas defensivas mediante o drible individual. E no futebol moderno, onde as defesas estão cada vez mais organizadas, a capacidade de romper linhas mediante um contra um é fundamental. O Inter Miami gastou fortunas em contratações. Para além de Messi, tem Suárez, Alba, Busquets, e investiram noutros jogadores jovens com potencial. Mas nenhuma dessas contratações se fez pensando em construir uma equipa equilibrada e funcional sem Messi. Todas se fizeram pensando em potenciar Messi, em dar-lhe os companheiros adequados para que brilhe mais. É uma estratégia de curto prazo que pode funcionar para ganhar títulos agora, mas que hipoteca completamente o futuro do clube. As receitas de merchandising contam outra história brutal. As camisolas de Messi representam 82% de todas as vendas de camisolas do Inter Miami. 82%. O jogador seguinte mais vendido, Suárez, representa apenas 6%. O resto do plantel reparte os 12% restantes. Isto significa que quando Messi se for embora, as vendas de camisolas podem cair mais de 80%. E as camisolas são apenas uma parte do merchandising total. Bonés, cachecóis, posters, tudo leva a imagem de Messi. Tudo depende dele. Os patrocinadores também estão ali por Messi. A Royal Caribbean assinou um contrato milionário para ser patrocinador principal do clube, mas todos sabemos que esse contrato foi assinado porque Messi ia estar ali. Vão renovar quando o argentino já não estiver? Provavelmente não com as mesmas cifras, isso é garantido. E a Royal Caribbean não é o único. Praticamente todos os contratos comerciais do clube têm cláusulas que estão direta ou indiretamente relacionadas com a presença de Messi. O efeito Messi vai para além do Inter Miami. A MLS inteira depende dele em certa medida. Os estádios adversários enchem quando vem o Inter Miami. As audiências disparam. Os meios internacionais prestam atenção. Tudo porque Messi está ali. Mas quando Messi não joga, o Inter Miami é uma equipa qualquer, uma sem história, sem tradição, sem nada realmente especial para oferecer. E essa é a parte mais triste desta história. Tinham a oportunidade de usar o efeito Messi para construir algo duradouro, para estabelecer alicerces sólidos, para criar uma cultura vencedora que transcendesse indivíduos. Mas não o fizeram. Optaram pelo caminho fácil, por explorar ao máximo o presente sem pensar no futuro. Os números estão ali, a gritar a verdade que ninguém quer admitir.
O Inter Miami sem Messi é uma equipa medíocre. Não má, mas também não especial. É uma equipa que lutaria por qualificar-se para os playoffs, mas que dificilmente ganharia títulos. É uma equipa que atrairia audiências locais modestas, mas que não geraria interesse internacional. É, em definitivo, uma equipa normal. E depois de ter provado as delícias do sucesso, depois de ter estado no centro das atenções mundial, voltar à normalidade vai doer. Vai doer muito. O momento da verdade chegará em breve. Mais cedo do que a direção do Inter Miami gostaria de admitir. E quando chegar, quando Messi finalmente pendurar as botas, todos esses números que agora preferem esconder sairão à luz da forma mais brutal possível. Porque os estádios já não encherão. Porque as audiências cairão. Porque os patrocinadores renegociarão para baixo. Porque o valor da franquia ajustar-se-á à sua realidade. E essa realidade é que sem Messi, o Inter Miami não é nada de especial. Se chegaste até aqui, já entendes por que é que este é um dos casos mais fascinantes e preocupantes do futebol moderno. Não se trata apenas de números, trata-se de decisões empresariais, de apostas arriscadas, de dependência extrema. O Inter Miami é uma experiência em tempo real do que acontece quando se constrói tudo à volta de uma única pessoa. E até agora, essa experiência foi bem sucedida em termos de atenção mediática e resultados imediatos. Mas os alicerces são frágeis, perigosamente frágeis. E quando a tempestade chegar, quando Messi já não estiver para sustentar o telhado, veremos se esses alicerces aguentam ou se tudo desmorona como estava destinado a fazer desde o princípio. Os alicerces são frágeis, perigosamente frágeis, e as fendas já começam a mostrar-se em lugares que a direção não esperava. Porque este fenômeno de dependência não só afeta os números em campo, como está a criar uma bolha econômica que pode rebentar da forma mais espetacular possível. Os analistas financeiros do desporto, aqueles que realmente entendem de números e projeções, já estão a começar a fazer as perguntas incômodas. Como pode uma franquia estar avaliada em 2.000 milhões de dólares quando seu valor real, sem o fator Messi, provavelmente não supera os 600 milhões? É uma sobreavaliação de 230% baseada unicamente na presença de um jogador que tem data de validade marcada no calendário. E o que realmente devia preocupar os investidores do Inter Miami é que esta não é uma situação única na história do desporto. Já vimos este padrão antes, vezes sem conta. Os New York Cosmos nos anos 70 construíram seu império à volta de Pelé, e quando o brasileiro se reformou, a franquia colapsou tão rapidamente que deixou de existir. Os La Galaxy viveram algo semelhante com David Beckham, embora em menor escala porque pelo menos tinham uma estrutura minimamente sólida por baixo. Mas o Inter Miami está a levar esta dependência a níveis nunca antes vistos. Nem sequer o Beckham dos Galaxy era tão determinante para os números da sua equipa como é Messi agora. Estamos a falar de uma dependência quase parasitária, onde o hospedeiro não consegue sobreviver sem o anfitrião. As sessões de treino, quando Messi não está disponível, revelam outra dimensão do problema. Os jornalistas que tiveram acesso a essas práticas falam de um ambiente completamente diferente, de uma energia que simplesmente não está ali. Os jogadores treinam, sim, mas falta aquela intensidade, aquela centelha competitiva que surge naturalmente quando sabes que estás a partilhar o campo com o melhor jogador da história. É como se a equipa estivesse em modo de espera, aguardando o regresso do seu líder para voltar a funcionar a pleno rendimento. E isso é psicologicamente devastador para construir uma mentalidade vencedora sustentável. Os números de velocidade de jogo também contam uma história fascinante. Com Messi, o Inter Miami move a bola a uma média de 14 metros por segundo em transições ofensivas. Sem ele, essa velocidade cai para 9 metros por segundo. 5 metros por segundo de diferença podem não soar muito, mas no futebol moderno, onde as transições rápidas são fundamentais, é a diferença entre surpreender uma defesa desorganizada e permitir-lhe que se repliegue confortavelmente. O argentino não só acelera o jogo com a sua técnica, como a sua mera visão de jogo faz com que toda a equipa tome decisões mais rápidas, mais instintivas, mais eficazes. Os contratos dos jogadores também estão estruturados de maneira a refletir esta dependência. Segundo fugas de informação de fontes próximas do clube, vários jogadores têm bonificações por títulos e classificações que estão calibradas pensando que Messi estará disponível a maior parte do tempo. Se Messi jogasse menos de 60% dos jogos, muitos desses bônus simplesmente não se ativariam porque os objetivos desportivos seriam inalcançáveis. É uma estrutura salarial desenhada para o sucesso com Messi, não para a realidade sem ele. E quando os jogadores começarem a dar-se conta de que esses bônus estão fora de alcance cada vez que o argentino se ausenta, o moral do balneário pode ressentir-se de formas imprevisíveis. O impacto na formação do Inter Miami é outro aspecto que merece atenção.
Os jovens talentos do clube têm a oportunidade de treinar ocasionalmente com o melhor jogador de todos os tempos, o que é inestimável do ponto de vista formativo. Mas também estão a aprender uma lição perigosa, que o sucesso vem de ter estrelas, não de desenvolver um sistema. Quando estes miúdos olharem para trás na sua formação, recordarão que a equipa só ganhava quando Messi jogava, que tudo dependia de uma única pessoa. Que tipo de mentalidade futebolística estão a cultivar? Certamente não há de jogadores que acreditam no poder do coletivo, na importância do trabalho de equipa, em que qualquer um pode ser decisivo se o sistema funcionar corretamente. Os números de pressão alta são outro indicador revelador. Com Messi em campo, o Inter Miami exerce pressão alta bem-sucedida no campo adversário 42% do tempo. Sem ele, essa percentagem cai para 28%. A pressão alta requer confiança, coordenação e a certeza de que se recuperares a bola no campo adversário, tem jogadores capazes de aproveitar essa vantagem. Sem Messi, essa certeza desaparece. A equipa duvida, pressiona menos, recua mais. Tornam-se reativos em vez de proativos, esperando erros do rival em vez de os forçar mediante pressão constante. As estatísticas de cruzamentos para a área também revelam padrões interessantes. Com Messi, a equipa tenta 15 cruzamentos por jogo, dos quais 5 encontram um companheiro. Sem ele, os cruzamentos aumentam para 23, mas só 3 encontram companheiro. Mais cruzamentos, mas menos eficácia. Por quê? Porque sem Messi, a equipa não tem outras soluções criativas. Recorrem ao jogo aéreo e a cruzamentos laterais por puro desespero, não como parte de um plano tático coerente. É futebol de baixa qualidade, previsível, fácil de defender para qualquer equipa organizada. O gasto salarial do Inter Miami é outro elefante na sala. Tem uma das folhas salariais mais altas da MLS, superando amplamente o teto salarial graças às regras de jogadores franquia que permitem às equipas ter até 3 jogadores fora do limite salarial. Messi, Suárez e Busquets ocupam essas 3 vagas, cobrando em conjunto mais do que ganham plantéis completos de outras equipas da liga. E no entanto, quando Messi não está, esse gasto salarial estratosférico produz resultados de equipa de meio da tabela. É uma das piores relações custo-benefício do desporto profissional quando se mede sem o fator Messi na equação. Os direitos de imagem são outra fonte de conflito potencial. Messi controla os seus próprios direitos de imagem de maneira muito estrita, como fez durante toda a sua carreira. Mas o Inter Miami também usa sua imagem extensivamente em campanhas de marketing, em anúncios, em promoções. Há um equilíbrio delicado ali, um acordo que funciona enquanto todos ganham. Mas o que acontece se os resultados sem Messi começarem a afetar as receitas do clube? O que acontece se os patrocinadores começarem a exigir que Messi apareça em mais eventos, em mais compromissos comerciais, aumentando a sua carga de trabalho fora do campo? Esse tipo de pressões pode acelerar a sua decisão de se reformar, criando um círculo vicioso onde o desespero por aproveitá-la ao máximo acabe por encurtar ainda mais o seu tempo útil. As comparações com outras equipas da MLS são brutais. O Cincinnati FC, que tem uma das folhas salariais mais baixas da liga, ganhou mais jogos sem o seu jogador estrela lesionado que o Inter Miami sem Messi. O Columbus Crew, campeão da MLS em 2023, tem uma distribuição muito mais equilibrada dos seus recursos e não depende de um único jogador para funcionar. São equipas construídas sobre sistemas, sobre filosofias claras, sobre identidades coletivas. O Inter Miami, em comparação, é uma coleção de nomes ilustres à espera de que um deles faça magia para os tirar do apuro. Os adeptos locais de Miami, aqueles que estavam ali antes de Messi e que presumivelmente continuarão ali depois, têm sentimentos contraditórios. Por um lado, estão a viver um sonho, a ver o melhor jogador da história ao vivo de 2 em 2 semanas. Por outro, sentem que o seu clube lhes foi roubado, transformado numa franquia global que já não lhes pertence realmente. Os bilhetes são mais caros, o estádio está cheio de turistas com camisolas da Argentina, e a equipa joga de uma maneira que não é sustentável a longo prazo. Alguns desses adeptos originais já estão a fazer as contas, a perguntar-se o que restará quando a febre Messi passar. E as respostas que estão a encontrar não são reconfortantes. O calendário da MLS também não ajuda. Com os playoffs, com a Liga Cup, com a US Open Cup, a temporada é longa e exigente. Messi, aos seus 38 anos, não pode jogar de 3 em 3 dias. Precisa de descanso, precisa digerir o seu corpo cuidadosamente para evitar lesões. Mas cada vez que descansa, o Inter Miami sangra pontos. É um dilema impossível, jogá-lo em cada partida arriscando-se a uma lesão que pode acabar com a sua temporada, ou rodá-lo regularmente aceitando que vais deixar pontos pelo caminho. Nenhuma das duas opções é ideal, e a direção tem estado a improvisar,
tomando decisões jogo a jogo sem uma estratégia clara a longo prazo. Os meios internacionais também notaram o padrão. Artigos no The Athletic, na ESPN, em meios europeus, todos estão a começar a fazer as mesmas perguntas. O que será do Inter Miami depois de Messi? E as respostas especulativas vão desde voltarão à irrelevância até terão de se reinventar completamente. Nenhuma análise séria sugere que possa manter o seu nível atual uma vez que o argentino se reforme. É um consenso quase universal entre especialistas. O Inter Miami está a viver emprestado, em tempo extra, a espremer até a última gota de um recurso finito. A pressão sobre o corpo técnico é imensa. Gerardo Martino, o treinador, tem a tarefa impossível de fazer com que a equipa funcione sem o seu melhor jogador. Experimentou diferentes sistemas, diferentes alinhamentos, diferentes abordagens táticas. Nada funcionou realmente. E não é culpa dele. É simplesmente a realidade de ter uma equipa desenhada para potenciar um gênio em vez de funcionar como um coletivo equilibrado. Martino sabe que o seu legado como treinador do Inter Miami estará inevitavelmente ligado a Messi, que será julgado não pelo seu trabalho tático, mas por quantos títulos ganhou com o argentino no plantel. Os números de eficácia em ações de bola parada são igualmente reveladores. Com Messi em campo, o Inter Miami converte 18% dos seus cantos em ocasiões claras de golo. Sem ele, essa percentagem cai para 9%. A presença de Messi nos cantos, seja como executor ou como referência para criar espaços, duplica literalmente a eficácia da equipa nesse tipo de jogadas. É mais um exemplo de como a sua influência transcende as estatísticas individuais para afetar cada aspecto do jogo da equipa. O merchandising internacional é talvez onde a dependência se mostra de forma mais dramática. Em países como Argentina, Espanha, Brasil, Japão, as vendas de produtos do Inter Miami dispararam de praticamente zero para cifras milionárias em questão de semanas após a chegada de Messi. Mas todos esses compradores são fãs de Messi, não do Inter Miami. Quando o argentino se reformar, essas vendas internacionais colapsarão instantaneamente. Não haverá transição gradual, não haverá ajuste suave. Será um corte abrupto, como fechar uma torneira. E o departamento comercial do Clube Sábio, embora publicamente mantenha uma fachada de otimismo sobre o futuro. Os patrocinadores secundários, aqueles que não são o patrocinador principal mas que pagam quantidades significativas por se associarem ao clube, também estão ali por Messi. Marcas de relógios de luxo, de automóveis, de tecnologia, todas querem associar a sua imagem com a do argentino. Mas essas marcas premium não estarão interessadas numa equipa medíocre da MLS uma vez que Messi já não esteja. Procurarão outras oportunidades, outros veículos para o seu marketing. E o Inter Miami terá de se conformar com patrocinadores regionais, com marcas locais, com contratos muito mais modestos que reflitam o seu verdadeiro valor de mercado sem a sua superestrela. O teu papel em tudo isto é mais importante do que pensas. Porque cada vez que vês um jogo do Inter Miami sem Messi, cada vez que comentas sobre estes números, cada vez que partilhas a tua opinião sobre esta dependência doentia, estás a contribuir para uma conversa necessária sobre como se constroem os projetos desportivos no século XXI. Queremos clubes sustentáveis com identidades definidas, ou preferimos espetáculos fugazes construídos à volta de estrelas temporárias? A resposta a essa pergunta definirá o futuro não só do Inter Miami, mas de toda a indústria do futebol. E tu, do teu ecrã, tens voz nesse debate. Por isso subscreve, partilha este vídeo, comenta a tua opinião, porque isto não é só futebol, é o futuro de como consumimos desporto. E esse futuro está a escrever-se neste momento, com cada jogo que Messi joga, e especialmente, com cada jogo que não joga.